Chegamos ao fim da nossa jornada do livro do Êxodo, nos capítulos 39 e 40. E o 39 não é apenas um capítulo sobre roupas, é Deus estabelecendo identidade antes de manifestar e liberar a sua glória sobre o povo. Depois do bezerro de ouro, depois da quebra das tábuas, depois da intercessão e da renovação da aliança, o Senhor começa falando de vestes. Porque antes da presença se manifestar publicamente, o ministro precisa estar alinhado interiormente. Arão então é confirmado como sumo sacerdote. Sim, o mesmo Arão que promoveu um culto que Deus não pediu, que participou da crise do bezerro de ouro, em Êxodo capítulo 32, ele não teve o seu pecado minimizado, mas a graça foi alcançada de forma magnífica. O sacerdócio não foi sustentado por mérito moral, mas por chamado soberano de Deus. Deus não ignorou a falha dele, mas também não anulou o propósito na vida dele. E isso ecoa profundamente na identidade cristã. Nossa posição diante de Deus não nasce da perfeição pessoal, mas da graça que nos restaura e nos reposiciona sempre que necessário. As vestes do sumo sacerdote são descritas com precisão, porque cada detalhe comunica algo que Deus quer falar. O éfode, como um colete sagrado feito de linho, entrelaçado com fios de ouro, azul, púrpura, carmesim, humanamente era uma mistura de glória com humanidade. Nos ombros, 2 pedras com os nomes das 12 tribos, simbolizando responsabilidade. No peito, o peitoral com 12 pedras preciosas, representação individual diante de Deus. O sacerdote carregava o povo nos ombros com força e no coração com amor. O ministério verdadeiro sempre equilibra responsabilidade e compaixão. O manto azul por baixo do éfode tinha romãs e sino na barra. As romãs apontam para frutos, os sinos para som. O ministério ele precisa produzir frutos visíveis e testemunho audível. Não bastava parecer santo, precisava ter vida e movimento. Na testa tinha uma lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor, simbolizando a mente consagrada, o pensamento submetido à ordem e à vontade de Deus. O sacerdote não apenas vestia tecido, ele vestia vocação. E então a ponte com o Novo Testamento se torna inevitável. O apóstolo Pedro declara que vós sois geração eleita, sacerdócio real, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 9. Em Cristo, o sacerdócio não é restrito a uma tribo, mas estendido àqueles que foram alcançados pela redenção. Não usamos éfode literal, mas carregamos pessoas em oração. Nós não usamos um peitoral de pedras, mas levamos nomes no coração. Não temos lâmina de ouro na testa, mas somos chamados à santidade pela renovação da nossa mente. Porém, há uma distinção essencial aqui. Haviam sacerdotes e havia o sumo sacerdote. Os sacerdotes ministravam diariamente no átrio e no lugar santo. Já o sumo sacerdote, somente ele, entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, no dia da expiação, levando sangue que não era seu. Esse lugar ele era ocupado por Arão. Ele representava toda a nação diante da presença inacessível. Mas Hebreus 4 revela algo maior. Temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele não entrou com sangue alheio, entrou com o próprio sangue. Não precisou oferecer sacrifício por si, porque ele não tinha pecado. Arão apontava para a mediação temporária. Cristo inaugura o acesso eterno. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Cristo representa Deus diante do povo e o povo diante de Deus de forma perfeita.
Isso redefine a nossa identidade. Somos sacerdotes porque estamos ligados ao sumo sacerdote perfeito que é Jesus. Então o capítulo 40 começa com consumação. O tabernáculo é erguido exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Cada móvel em seu lugar, cada peça seguindo o modelo revelado por Deus. Não havia improvisos, não havia adaptação criativa. O texto insiste na obediência minuciosa. Então acontece o que todo o livro estava preparando. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. A palavra para glória carrega a ideia de peso, de densidade, de gravidade espiritual. Não é emoção superficial, é presença. E o texto declara algo que nos obriga a parar e refletir. Moisés não podia entrar no tabernáculo. O homem que havia subido no Monte Sinai, que falava com Deus face a face na tenda do encontro, agora permaneceu do lado de fora porque a manifestação era intensa demais. Não houve perda de intimidade, houve aumento da revelação. Intimidade não elimina a reverência. Ela deixa de forma mais profunda. João, o apóstolo João, reclinou no peito de Jesus na ceia, mas quando viu o Cristo glorificado em Apocalipse, caiu como morto. O apóstolo Pedro andava com Jesus diariamente, mas diante da manifestação da glória, ele declarou: Senhor, se afasta de mim. Quanto maior a revelação, maior deve ser a nossa postura. No secreto nós chamamos de Pai, mas na manifestação pública devemos reconhecer o Senhor. No quarto, a conversa. Na glória manifesta a prostração de joelhos. No íntimo pode haver descanso, mas na revelação, a reverência. É o mesmo Deus, mas a consciência da sua majestade deve ajustar o nosso comportamento. A graça nos dá acesso, mas o acesso não elimina o temor. Ele nos ensina a nos aproximar com reverência. O capítulo termina mostrando que a nuvem determinava o movimento. Quando a nuvem se movia, o povo caminhava. Quando permanecia, o povo ficava. No capítulo 32, Israel se moveu pela ansiedade e produziu idolatria. No capítulo 40, Israel aprende a se mover pela presença. A glória não era apenas para ser contemplada, era para ser seguida. Êxodo começa com o povo escravizado sobre o peso do Egito e termina com o povo conduzido pelo peso da glória. Começa com trabalho forçado e termina com trabalho voluntário na construção da habitação divina. Começa com opressão e termina com direção. Deus não libertou Israel apenas para tirá-los do Egito. Libertou porque Ele queria morar no meio deles. E aqui é algo que nós aprendemos de forma profunda. A presença que encheu o tabernáculo não foi atraída por talento, mas por obediência. Não foi provocada por emoção, mas por alinhamento. Sustentada não por criatividade, mas por santidade. Se Moisés ficou do lado de fora quando a glória encheu, nós aprendemos que intimidade não é licença para informalidade e irreverência. Filhos têm acesso, mas súdito tem postura. E quando a presença pesa, o coração que entendeu o Êxodo não corre para aparecer, mas se prostra para adorar. Aqui nós finalizamos o livro do Êxodo, um livro que nos ensina que libertação não é o fim da jornada, mas é o começo da habitação do Espírito Santo em nós. Que Deus não nos tire apenas da escravidão, mas nos conduz à sua presença. Que possamos aprender que a identidade vem antes do serviço, que a obediência vem antes da glória, que a reverência ela vem antes da manifestação e que cada detalhe
do sangue dos umbrais, a nuvem do tabernáculo, aponta para Cristo, o Cordeiro, o mediador, o verdadeiro tabernáculo entre nós. Êxodo nos ensina que redenção gera relacionamento, que graça exige alinhamento, que intimidade aprofunda o temor e que a presença de Deus não é um espetáculo para consumo, mas peso que transforma e governa. Êxodo é o eu sou, revelando que não é apenas Deus que tira do Egito, mas o Deus que decide habitar no meio do seu povo. E aqui eu finalizo dizendo, se Deus se revelou como eu sou, decidiu morar conosco, então a nossa vida inteira deve se tornar um tabernáculo, templo do Espírito Santo, onde Ele não apenas visita, mas permanece, com santidade, reverência e rendição. Que possamos sair do Egito não apenas libertos da escravidão, mas transformados em morada viva do Deus que é o eu sou, vivendo com santidade, dependência, reverência à sua glória, a glória que habita em nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.